3, 2, 1. Valendo. Previto, eu sou o Andrei Choma e esse é mais um vídeo da Zefolk TV. A gente tá voltando depois das nossas férias. Tá culpado! Cheios de novidade, com muito assunto para tratar, e os nossos vídeos continuam sendo postados semanalmente para vocês acompanharem vários assuntos sobre a cultura, a história e o folclore ucraniano. O desafio de hoje é falar de migração ucraniana em 5 minutos. Então solta o tempo aí que a gente vai começar. Não, espera, primeira vinheta. Agora sim, pode soltar o tempo. Esse ano a comunidade ucraniana no Brasil celebra os 130 anos da chegada dos primeiros imigrantes por aqui. Bom, a imigração ucraniana no Brasil começou em 1891. Foram 3 grandes ondas que aconteceram no final do século XIX e início do século XX. A primeira onda, como eu falei para vocês, começa em 1891, quando 10 famílias saíram da cidade de Zolotyl, na região da Haletchenar, e aportaram no Brasil se dirigindo principalmente para a cidade de Malé, então colônia de Rio Claro. É importante dizer que a colônia de Rio Claro abarcava as cidades de Malé e de Paulo Frontin. Bom, daí fica difícil de fazer em 5 minutos. Tá difícil, viu? Tá difícil. Bom, essas famílias foram seguidas de várias outras famílias nos anos seguintes, principalmente a partir de 1895, quando os imigrantes se dirigem também para outras regiões, principalmente nos arredores do que hoje é Prudentópolis, Iracema e na cidade de Curitiba. Em Curitiba, especificamente, eles se concentram no que hoje é o bairro do Bigorrilho, ou então os Campos da Galícia. Esses imigrantes que vêm nos primeiros anos, eles eram essencialmente agricultores. Eles vêm para o Brasil em busca de terras. A gente ouve muitas vezes as pessoas dizendo que os meus avós, meus bisavós vieram para cá fugindo da guerra. Mas isso não é verdade se os seus antepassados vieram nas primeiras ondas. Eles vieram especificamente em busca de terra. Havia uma dificuldade muito grande de se conseguir a área de plantio na região da Galícia. Essa parte da Galícia, a Ucrânia Ocidental, estava dentro do Império Austro-Húngaro. É por isso que esses primeiros imigrantes que chegam no Brasil eram registrados como austríacos. Bom, essa primeira onda, a primeira leva, ela vai se estender até mais ou menos 1915. Eu costumo dividir a primeira onda entre esses primeiros que chegam entre aí mais ou menos 1891 até mais ou menos 1905, com os que chegam de 1905 até mais ou menos 1913, 15, porque nessa segunda parte da primeira onda, os imigrantes vêm, muitos deles, para trabalhar na construção da estrada de ferro e vão dar origem a outros núcleos muito importantes na história da comunidade ucraniana do Brasil, como, por exemplo, os núcleos que estão nos arredores de União da Vitória e Porto União, incluindo aí a comunidade de General Carneiro, a comunidade de Antônio Olinto, mesmo Curitiba e outras regiões que vão receber esses imigrantes, mas principalmente no Planalto Norte catarinense e no sul do Paraná, que nessa época ainda, nós estamos falando de um período de antes da Guerra do Contestado, para o governo paranaense era tudo território paranaense. E a ideia do governo paranaense principalmente era colonizar o Vale do Iguaçu, tanto de um lado, especialmente com a colônia de Rio Claro, então Malé, quanto do outro na colônia de Iracema. E aí entra nisso tudo a colônia de Prudentópolis também. Aqueles imigrantes que não eram agricultores vão se concentrar principalmente
nos arredores de Curitiba. Bom, a segunda onda acontece depois da Primeira Guerra Mundial. Esses ucranianos eles já vêm para o Brasil imbuídos de um sentimento nacional. Por quê? Porque a Ucrânia declarou a sua independência no final da segunda década do século XX. Essa independência não durou muito tempo, mas os ucranianos que vêm no pós-guerra, eles já vêm entendendo-se como ucranianos. Os que vieram na primeira, eles ainda se autodenominam Russen, ou Russenê, ou então rutenos. Essa história vai mudar justamente com a chegada dos imigrantes da segunda leva. A terceira leva de imigrantes, que também é bastante numerosa, acontece no pós-Segunda Guerra Mundial. E para muitos estudiosos, essas pessoas não são necessariamente imigrantes, mas refugiados de guerra. Essas pessoas já vêm de várias regiões da Ucrânia, incluindo a Ucrânia Central, e se dirigem não só para pequenos núcleos ou pequenas cidades no Paraná, mas para grandes centros, como por exemplo São Paulo e os arredores de Porto Alegre, dando origem às comunidades ucranianas nessas localidades, e muitos deles vão se fixar na cidade de Curitiba, dando uma renovada na ideia da comunidade ucraniana, que até então era essencialmente agrícola. A gente começa a ter uma comunidade ucraniana urbana no pós-Segunda Guerra Mundial. Bom, ao contrário de outros países da diáspora, como por exemplo o Canadá, o Brasil deixa de receber imigrantes ucranianos depois da Segunda Guerra Mundial. É claro que há uma ou outra família que vem para cá, mas não de maneira numerosa como aconteceu, por exemplo, e ainda acontece no Canadá e nos Estados Unidos. Bom, essa é a história da imigração ucraniana em 5 minutos. Se vocês tiverem dúvidas ou quiserem falar sobre, deixe seu comentário aí. Não esqueça de curtir o nosso vídeo, a nossa página no Face, no Instagram e aqui no YouTube. E além disso, eu lembro para vocês que está rolando a inscrição para o nosso ciclo de palestras. Confere no nosso site www.tsefolk.com.br. As inscrições vão até 5 de fevereiro e o curso é dividido em 2 ciclos, o básico e o intermediário. Essas palestras vão acontecer de maneira online, sempre na quarta-feira, começando aí em fevereiro e vão se estender até junho. Eu aguardo a inscrição de vocês. Um grande abraço e até a próxima!